Na verdade, tem 3 agressores, né? O primeiro é o da Atena, que foi para vias de fato e acabou lesionando a minha mão direita e a minha costela. O 6º arco costal, na verdade. O segundo agressor é o Duda Lima, que é marqueteiro do Ricardo Nunes. Tem o vídeo, postei no Instagram, Pablo Marcal por SP, você pode ir lá e assistir agora. Ele toma e bate a mão nos peitos do meu assessor. O meu assessor, no artigo 25, né, ele, na legítima defesa, acabou partindo para cima. Inclusive, já deixo claro que fica condicionado, eu vou fazer a desconexão dele caso o Datena saia da campanha por agressão física e o Duda Lima também, que ele começou essa palhaçada inteira. Sobre a expulsão no debate, por falar a verdade, fui expulso, que eu falei que é uma promessa de campanha que eu vou prender o prefeito Ricardo Nunes, ele e mais 100, né, que estão envolvidos em tirar as merendas dos nossos filhos da escola pública. E aí, de forma, sem usar da isonomia, o Carlos Tramontini, infelizmente, ele me interrompeu na minha fala. Quando o Datena falou, usando da isonomia, ele foi advertido no final da fala. Ele quis me interromper por 3 vezes e eu não vou deixar de falar a verdade. Fui expulso faltando 10 segundos e fui com alegria, porque é a revolta do povo. Essa revolta está aqui entalada na minha garganta e eu não me arrependo absolutamente nunca de ter sido expulso ali. Foi uma vergonha aquele debate. O senhor considera que esse clima agressivo da campanha, ele ajuda de alguma forma o eleitor a decidir sobre os problemas que de fato interessam para a cidade, transporte que não anda, sim, problemas de saúde e educação? Acredito sim, sabe por quê? Porque você acabou de entrar aqui para assistir esse programa e tinha propaganda do Ricardo e tinha propaganda do Boulos. Eles estão gastando mais de 100 milhões de reais de dinheiro público e eu estou num julgo desigual, numa eleição onde eu não tenho nem R$1 de dinheiro público, não tem coligação política com ninguém, não estou devendo a prefeitura para ninguém. Eles usaram o rádio, vocês ouviram no rádio e na televisão, eles me vinculando com o PCC, mas quem é tchutchuca do PCC é o Ricardo Nunes, comprovadamente com o inquérito está aberto pela Polícia Federal. E todas as vezes que eu tenho o poder de falar, alguém quer interromper. Então, realmente o nível está baixo, só que o povo não é bobo, o povo vai entrar numa revolta nesse dia 6 e a gente vai tirar esses canalhas aí do poder. Candidato, o que os eleitores viram nos debates, na maioria deles, foi que o senhor iniciou as provocações, xingamentos, inclusive com apelidos jocosos. Na semana passada, o senhor disse que já tinha mostrado a sua pior versão e que ia adotar, a partir de então, uma postura de governante. Mas depois teve essa nova briga. Como é que vai ser daqui em diante, daqui para frente? Em todas as brigas, o Datena entrou numa briga. Ele realmente foi acusado, né, por assédio sexual e dói nele, por isso que ele partiu para o descontrole. É uma proposta para a cidade de São Paulo colocar a inteligência emocional nas escolas, porque tanto o meu assessor como o marqueteiro Duda Lima, que é o marqueteiro inclusive do Bolsonaro na campanha anterior, e o Datena são pessoas que precisam sim de inteligência emocional. A gente vai oferecer isso para os seus filhos a partir da escola pública e também num braço de ensino para todas as empresas. São 2 milhões de CNPJs na cidade de São Paulo. E nós teremos um braço de ensino para treinar todos os colaboradores, os parentes dos colaboradores e vizinhos dessas empresas na cidade. Qual vai ser a sua contribuição a partir de agora para melhorar o nível dessa campanha? O senhor se compromete a ter um comportamento diferente do que a gente viu? Não, depende, né? Porque eu nem posso chamar de debate o que aconteceu no Flow. Foi uma vergonha, né? A manipulação que aconteceu ali. Os sorteios, eu saí 3 vezes com a Marina e o Boulos saiu... por causa da linguagem neutra que ele defende, distorceu o hino nacional, sempre vou fazer questão de chamar ele assim, em respeito ao que ele acredita. Ele saiu 4 vezes com a Tabata. Então, ali, claramente, tinha 1 milhão de pessoas assistindo, os comentários, depois vale a pena vocês assistirem o que o povo viu ali. Não me deixaram nenhuma vez ficar com o Ricardo Nunes, né, só para fazer perguntas para ele. De fato, existe uma situação muito triste, né, nos debates. O Ricardo, que patrocina grande parte da imprensa com 648 milhões de reais do nosso dinheiro da Prefeitura de São Paulo, que inclusive a Rede Globo é uma das que mais recebe, não desrespeitando, mas é um fato aberto. Não tem nenhum problema com a Rede Globo de televisão, mas para vocês saberem que a grande parte da mídia é controlada pelo nosso dinheiro para mudar a nossa opinião, e eu sou essa pessoa que está remando sozinho, e nós vamos vencer essa eleição no primeiro turno. Você vai votar no 28 aí, no dia 6, o número da revolta popular. Candidato, o senhor critica o Bolsa Família, diz que ele mantém as pessoas na pobreza e o senhor propõe uma jornada da prosperidade. Entre aspas, segundo o seu plano de governo, motivando a pessoa a deixar a situação de pobreza para trás. O senhor vai rever os programas de transferência de renda da Prefeitura de São Paulo, que são parecidos, muito parecidos com o Bolsa Família? Na verdade, eu não critico, não. Ele já é falido e as pessoas, no governo anterior do Bolsonaro,
você podia ter uma renda alternativa. O Lula assumiu, ele tirou a renda alternativa para você ficar nesse Bolsa Miséria. É miséria porque você sabe que não dá para comprar nada, você não vai prosperar com isso. Será que você vai deixar só isso de herança para os seus filhos? Eu quero propor o seguinte, mudança de mentalidade. Se você mudar a sua mentalidade, não tem como ninguém te segurar. Você não precisa de uma babá. O Estado não é sua babá. Nós não precisamos de tutor para um povo. Nós precisamos de emancipar esse povo e eu quero que você conte comigo para isso. Agora, 1º de janeiro, na prática, o senhor vai acabar com renda mínima, que é um programa de transferência de renda da Prefeitura de São Paulo, ou o senhor vai manter? Nunca. As pessoas têm que ter porta de saída, elas sabem. Eu pergunto para as pessoas que fazem parte disso, hoje, só para você ter uma noção, as pessoas precisam de saber que tem um governante à frente da Prefeitura de São Paulo querendo ver a sua prosperidade. Ninguém vai acabar com nada. Nós iremos fazer você ser promovido. Então, todo programa social tem que ter porta de entrada e porta de saída. Porque você quer ter seu carro melhor, você quer fazer uma viagem melhor, você quer comer melhor, você quer vestir melhor. E, para isso, você vai ter que mudar sua mentalidade e nós vamos te apoiar. Então, você vai manter o renda mínima, mesmo criticando o Bolsa Família? Qual a diferença? Não é criticando, não. É falando a verdade. Isso não é crítica. Mas qual a diferença entre os dois programas se você vai manter o programa? O programa é muito simples. Você que precisa, fique em paz, você vai ter. Às vezes a pessoa não vai querer mudar a mentalidade, então ela vai ficar ali e vai receber isso. Isso não é um problema nenhum para a Prefeitura de São Paulo. Ano que vem a gente vai ter um recorde de arrecadação, né, de orçamento, na verdade. O PIB é quase 1 trilhão da cidade de São Paulo, mas o orçamento é 120 bilhões. Não vai faltar dinheiro para quem não quiser mudar a mentalidade. Então, o Bolsa Família Municipal, que chama renda mínima, você vai manter? Não vai mudar. Tudo que o povo tem de benefício não vai ser mudado. Isso é um direito adquirido. Eu, jurista, posso falar para você. Eu não fiquei na academia de direito à toa. Nós vamos revisar os contratos, né, da prefeitura, mas tem um princípio chamado pacta sunt servanda, no latim, que significa que os pactos têm que ser cumpridos. Vamos revisar, porque tem muita coisa que precisa ser revisada, mas todo o benefício que o povo tem vai ser mantido. A gente não precisa tirar benefício do povo. Qual vai ser a porta de saída desses programas sociais, então, a própria pessoa prosperando nela mesma. Eventualmente o senhor assuma a prefeitura? A própria pessoa prosperando, ela mesma vai deixar isso, porque se o programa não deixa ela ter uma renda alternativa, nós vamos ensinar você a ter uma renda alternativa. Quando você tem a sua renda alternativa, você vai ter que deixar, porque o programa não deixa você ter uma renda alternativa. Queria falar agora sobre um problema que é levado em consideração como um dos principais dos moradores de São Paulo, né, segundo as pesquisas, que é a segurança. O senhor já falou que vai investir na GCM, na Guarda Civil Metropolitana, e também na Operação Delegada. A gente sabe que o roubo, muitas vezes, é só a ponta do crime organizado. Mas para o prefeito combater esse crime, ele precisa da ajuda da Polícia Civil, da Polícia Militar, que estão no guarda-chuva do governo do Estado. Como é que o senhor vai conversar, né, pretende trabalhar com o Tarcísio de Freitas depois dos ataques que o senhor fez ao governador? Qual ataque? O senhor deu um apelido ao governador recentemente, há poucos dias. No dia 4 de setembro, o senhor disse na sabatina do UOL que o Tarcísio está enterrando a carreira política dele ao defender o atual prefeito. E o senhor disse também que ele é uma criatura feita pela transmissão de votos do ex-presidente Bolsonaro e que terá um problema muito sério em 2026 se continuar a atacá-lo. O senhor criou um apelido para ele recentemente. Sim, isso aí tudo confirmo, falei isso mesmo. Eu ajudei o Tarcísio na campanha dele, né? Fui envolvido ali diretamente ajudando na campanha dele, gosto muito dele. Eu sei que ele está errando. Porque se ele quer defender o prefeito, que ele defenda o prefeito sem me atacar. Eu fui no Palácio, fiz um combinado com ele de não atacá-lo, desde que ele não toque no meu nome. E algumas vezes ele acaba ali deslizando, me atacando, e ele sabe o respeito que eu tenho, e quando, né, terminar essa eleição, ele já sabe que vai ter um grande companheiro para tocar as obras dessa cidade. Tem um respeito muito grande por você, Tarcísio. Agora, não enterre sua carreira, né? É muito ruim. As pessoas estão indo, né, no seu Instagram, a sua equipe está bloqueando os comentários. Não faça isso, é um republicano. Eu acredito que a gente vai fazer um trabalho brilhante aqui, a dupla Marçal e Tarcísio em 2025. Vamos tocar muita obra para o povo de São Paulo. O eleitor não fica confuso, candidato, com esse morde e assopra nessa sua relação com o governador? Nenhuma, essa é a verdade. Eu assumi o que eu falo e falo de novo. Respeito e gosto muito do Tarcísio. Ele não é um cara apaixonado igual eu, né, pelo povo, mas ele é um cara que destravou muitas obras na cidade de São Paulo. Eu respeito muito isso. Agora, a gente não precisa criar animosidade com alguém, sendo que você respeita esse alguém. Mas você se arrepende desses apelidos que o senhor tem dado? Não, nenhum. Eu falei que o apelido é provisório mesmo. É um apelido provisório que é para eleição, já que ele está me atacando, e depois vai ter que pedir desculpa também por tudo que ele falou a meu respeito. Gosto muito de você, Tarcísio. Você sabe que eu sou homem para assumir tudo que eu falo, e te peço para manter esse combinado de não tocar no meu nome. Faça aí a ressurreição diária que você está com o seu... no velório, né, do Ricardo Nunes, que você tenta ressuscitar ele todo dia, ele não vai levar essa eleição, fica tranquilo. Quem for eleito prefeito da maior cidade do país vai precisar dialogar com o governo federal para questões de grandes investimentos, como projetos de mobilidade, infraestrutura,
habitação. O senhor pretende procurar o presidente Lula? Vai ter 208 chamadas no celular dele, né, da minha ligação. Vou ligar, vou envolver. Eu sou um republicano, então não existe essa intolerância. Na questão da eleição... Com o presidente Lula também os ataques têm período temporário para durar? Não, até o final do ano, se o senhor foi eleito? Em 2022, fiz duros ataques contra ele. Depois você pode olhar no meu histórico de rede social e eu não me levanto mais. Passou a eleição. Eleição é um tempo de guerra. Acabou a eleição, tem que ir para o tempo de paz. Esses candidatos usam o tempo que eles têm, né, para me vincular com o PCC. Eu nem sei quem é esse povo, para você ter uma noção. Mas usaram aí o rádio, você ouviu bastante, usando dinheiro público para fazer propaganda enganosa. Inclusive, não vote em candidatos que usam dinheiro público. Mais de 120 milhões. O Boulos é o que mais recebeu dinheiro. Inclusive, tem alguém querendo combater a fome, que é o presidente Lula, mas colocou 30 milhões aí para a campanha do Boulos. Ou seja, gente passando fome, a gente triturando 100 milhões de reais para fazer propaganda enganosa. Acabou o período eleitoral, a gente acaba a guerra. A eleição é uma guerra. E quem for mais firme e mais resistente vence essa eleição. Precisa ser guerra mesmo? O foco não deveria ser discussão de propostas para esses problemas que a população enfrenta todo dia, Você sabe quantos candidatos Fila para a saúde. Você sabe quantos candidatos são? São muitos candidatos aqui em São Paulo. São 5 que estão competitivos. Pois é, não, são 10. Só que 9, né? Porque tiraram o Haddad do DC. E é o seguinte... Você quer ficar realmente ouvindo proposta de 9 candidatos ou você quer saber se eles aguentam o tranco? Se eles são verdadeiros, se eles são resistentes, se eles são resilientes, se eles têm presença de comando, se essa pessoa tem espírito de liderança, se a pessoa pagou quantos milhões em impostos, se essa pessoa é geradora de renda, se essa pessoa muda a mentalidade. Você está vendo a versão pior de cada um e está vendo também a versão boa de cada um e você vai escolher de acordo com a pessoa, porque papel mostra tudo. Mas é uma guerra que mostra isso ou é o posto de saúde, a proposta para a escola, para o asfalto, para o saneamento, enfim, para problemas reais que a população está enfrentando? Sim, são 12 milhões de pessoas. Pega 800 especialistas. Esse nível a gente não viu nas últimas campanhas aqui em São Paulo, na Prefeitura de São Paulo, 4 anos atrás. Legal. Uma coisa inédita. E é por isso que a proposta que foi aprovada, que é a do Bruno Covas, não foi concluída quase nada. Menos de 15% do programa que foi proposto. Não tinha baixaria, não tinha ninguém falando a verdade, e a prova disso é que não foi concluído quase nada do programa. Ou seja, você quer ouvir proposta ou você quer saber se o candidato que você está votando aguenta o tranco? É agredido em rede nacional e não revida. Tem inteligência emocional para apanhar e segurar firme e falar, eu estou por você. Eu fiz um compromisso com um garoto lá do Jardim Rosana, o Theo, esse relógio ele me deu, lá na feira do Jardim Rosana, ali no Campo Limpo, na Zona Sul. E eu falei que esse governo seria das crianças e dos mais pobres. E eu quero te falar, Theo, você vai estar comigo no dia da eleição e você vai estar comigo no dia da posse, que eu fiz esse compromisso e nós vamos mudar essa cidade. Candidato, o senhor tem falado em enxugar a máquina pública, né? Essa é uma das suas bandeiras, tornando a prefeitura mais eficiente. Mas, ao mesmo tempo, o senhor quer triplicar o número de subprefeituras de 32 atualmente para 96. Como é que é possível enxugar a máquina pública, triplicando o número de subprefeituras? Você pega uma subprefeitura que tem 7 prédios, você já reduz para um prédio, você imagina. Tem subprefeitura que você tem que tirar um dia seu de trabalho para ficar indo em vários prédios. Vou fazer o cadastro aqui, eu vou para ali. Ou seja, a gente precisa de um. Por que 96? São 472 bairros na cidade de São Paulo, 1000 favelas e tem 96 distritos. Ter uma subprefeitura em cada distrito. Para quê? Para você, nessa capilarização, ter acesso à prefeitura. Todos os marqueteiros que ganham milhões agora na eleição, o que eles estão fazendo? Eles tratam você como patrão só no dia 6. Depois você fica esquecido. Eu quero tratar você como um cliente daqueles que eu sou nos grandes bancos aqui de São Paulo. Eu sou o cliente que todo mundo, eu nem preciso ir no banco, eu só preciso mandar uma mensagem para o gerente. Nós criaremos verdadeiramente o atendimento pelo celular e se você não conseguir ser atendido pelo celular, você vai ter no seu distrito. A economia está em modernizar o Estado, fazer a virtualização desse 156 que de fato não tem serviços lá, você não consegue fazer as coisas lá, mas a gente vai fazer porque essa é uma bandeira minha, na minha vida. Mais do que prédios, na verdade, as prefeituras são tocadas por pessoas. Sim. O senhor pretende contratar mais gente, então, para tocar essas 96 subprefeituras que o senhor pretende administrar? Sim, a questão dinâmica, né? A dinamicidade da gestão pública, em não ter compromisso. Como eu não estou devendo vaga para ninguém, nem emprego para companheiro nenhum, fique tranquilo
que nós vamos ter uma subprefeitura otimizada. Então, mas você vai contratar mais gente ou vai demitir pessoas que já estão lá hoje? Vai realocar pessoas. Se você coloca investimento em tecnologia, as pessoas que já estão hoje aqui, uma segurança para todos vocês, como eu não estou com um time de companheiro aqui, eu não tenho que dar cabide de emprego para ninguém. Vocês vão continuar trabalhando na prefeitura. O que a gente vai fazer é realocar pessoas, realocar prédios. Tem prédios hoje que a prefeitura paga aluguel, mas tem 41 mil imóveis na prefeitura de São Paulo, que a gente pode fazer a realocação disso e permuta de imóveis para ter aí no seu distrito. Você pode contar que a prefeitura vai estar aí. Candidato, queria falar sobre enchentes, que é um problema gravíssimo, histórico aqui em São Paulo, né? A gente está no período de seca agora, o problema é outro, queimada, poluição, calor muito grande. Agora, de acordo com a Defesa Civil, são mais de 800 mil pessoas vivendo em áreas de risco, tanto de deslizamento quanto de enchentes aqui na capital. Como é que o senhor planeja resolver essa questão de forma definitiva? Nós vamos criar um cinturão de empresas para gerar 2 milhões de empregos nas periferias. E o incentivo que a Prefeitura de São Paulo vai dar para essas empresas é que as empresas que tiver mais de 80% dos funcionários trabalhando e morando nesse mesmo bairro, elas vão receber incentivos, né, por parte da Prefeitura. Por que isso? Porque se tem um emprego, gera renda local. Segunda coisa, liberação fundiária. Nós temos um problema nas quebradas de São Paulo. Você não tem nem logradouro público, que sua correspondência nem chega aí. Então, nós vamos liberar isso, te dar a escritura. Fiz o compromisso lá em Heliópolis, com a senhora que me convidou para entrar na casa dela. Eu comi feijoada com ela e fiz uma promessa. Eu vou entregar nas suas mãos essa escritura lá em Heliópolis. Agora, em relação a essas áreas de risco que a gente acabou de citar, 800 mil pessoas. O senhor assumiu o compromisso de zerar esse número de pessoas vivendo em área de risco, reduzir em quanto? Porque isso não tem no seu plano de governo. Tem no meu plano de governo. Não cita enchentes nem mudanças climáticas. Tem no meu plano de governo que ninguém que hoje mora em casa de lata ou casa de madeira, nessas áreas de risco, em 1.460 dias você vai estar com a sua casa. A sua casa, eu vou te dar um cheque moradia, onde você vai construir e você vai usar recursos locais. Vai ter distribuidoras aí que você tem que comprar na sua região. Qual que é o problema? Estava terminando de responder. Como não tem a escritura, eu não consigo levar a empresa. Você não consegue nem sua correspondência aí. Esse vai ser o governo onde a gente vai promover e vai fazer um processo chamado desfavelização. No meu plano de governo está escrito comunidade forte. A comunidade vai ser forte com a cultura de vocês, mas favela significa ausência do Estado. E voltando no 28, agora no dia 6, faz o M, não esquece disso. No dia 28, no dia 6, você votar no número 28, que é o nosso, do Pablo Marçal, para servir você, você vai ter essa desfavelização acontecendo. Quanto é que isso vai custar, candidato? O que vai custar? Exatamente, colocar todo mundo, tirar das áreas de risco, né, e ter uma casa digna, como o senhor disse que vai ter até o final do seu eventual mandato. Não tem como a gente conseguir fazer isso se a gente não levar os empregos. Qual que é a ideia? As pessoas começam a ganhar R$3.000, elas vão embora da quebrada. Inclusive, você que não consegue dormir com batidão aí, né? Você trabalha a semana inteira e depois você tem que ir para o pancadão e ficar ali participando do pancadão. Nós vamos criar espaço onde a gente vai levar essas pessoas para lá para poder fazer evento. Eu sou a favor da cultura, mas não de tirar o sono do pobre e tirar o único investimento que a gente tem ali, que é a pessoa começa a prosperar e não coloca lá. Então, é o seguinte... Não é por parte da prefeitura a abertura de empresa, mas é incentivo. Então, o incentivo de abrir empresa para fazer isso e gerar esses empregos é que vai gerar economia. Mas o senhor falou do cheque moradia. Eu queria só voltar a esse ponto, assim, quanto é que vai custar o cheque moradia para tirar todo mundo das áreas de risco em 4 anos? Eu não falei que vai tirar todo mundo em 4 anos. Eu falei sobre a casa de lata e casa de madeira. Não falei isso, eu sei que está falando isso. Ou seja, que casa de... Quem está morando em casa vai continuar lá. Mesmo agora é o seguinte, qual que é o problema? Não, claro que não. O que a gente tem que fazer? Nós vamos pegar as áreas da Prefeitura de São Paulo, nós vamos fazer permuta com algumas áreas. Você está, às vezes, numa área de risco, essa área é uma invasão e ela está em disputa judicial. Para você saber, a Prefeitura de São Paulo não pode nem fazer um melhoramento público. O que a gente precisa fazer e não tem na Prefeitura de São Paulo hoje? Um metadado com todo o compilado de todas essas áreas. As áreas que a gente está em disputa judicial, eu me comprometo a entrar nessa situação, eu entendo o que você está passando, ninguém consegue resolver se não tiver um prefeito disposto a fazer isso. O que a gente precisa fazer? Algumas áreas eu vou permutar, pegar da própria prefeitura, onde tem principalmente essas áreas de risco, permutar essas áreas para liberar essa área para você ter paz e mexer na sua casa e receber esse cheque aí para fazer reforma na sua casa. Candidato, em entrevista à Globo News, dia 26 de agosto, o senhor disse sobre o presidente do seu partido, Leonardo Avalanche, abre aspas, se o partido fosse meu, ele já estava afastado até a apuração, fecha aspas. Foi uma resposta às denúncias de envolvimento, né, suposto envolvimento de Avalanche com o PCC. O senhor também disse que se sentia constrangido com as denúncias envolvendo o PRTB, só que poucos dias depois, no dia 4 de setembro,
pouco mais de uma semana depois, o senhor participou de uma agenda de campanha com a Avalanche no Tatuapé, numa pizzaria, e naquela ocasião o senhor afirmou o seguinte: Leonardo Avalanche não é do PCC e é bem-vindo na campanha. O que é que mudou nesse prazo? Mudou que eu vi que é uma pressão de vocês em tentar me atingir. Quando eu falo vocês, imprensa, tá? Não tome isso como pessoal. E pegaram uma gravação, né? E a gente não sabe o teor dessa gravação, ou a credibilidade dessa gravação, para tentar parar a minha candidatura. Não é que se não fosse eu, ninguém ia envolver ele nessas coisas. Eu conheci ele há pouco tempo. Eu tenho um grande sonho para o Brasil, que é todo mundo que quiser ser candidato não precisar de partido político. Porque é um manicômio você conseguir chegar onde eu estou aqui, sem dinheiro público, sem coligação, sem dever nada para ninguém. Sobre o Avalanche, ele suportou todas as pressões para me manter nessa candidatura. Então, aqui, meu extremo respeito a ele. Se ele realmente faz parte de qualquer coisa ou cometeu qualquer crime, que pague, eu seria o primeiro a publicar e falar parabéns pela justiça que foi feita. Agora, numa campanha eleitoral que ninguém respeita ninguém e quer destruir todo mundo que está em volta, eu percebi esse jogo, ainda bem que eu percebi esse jogo a tempo. Não faz sentido nenhum criar ilações contra as pessoas no meio de uma campanha eleitoral. Tudo bem, se tiver devendo, que pague. Avalanche, se tiver devendo, que você seja preso. E se não tiver devendo, que os mesmos instrumentos que te acusaram te dê espaço para você se defender. Qual é a sua relação com o Avalanche hoje? Ele pode ocupar um cargo no seu governo, eventualmente? Zero. Inclusive, nem consultei ele. Nem consultei ele sobre os secretários que eu já divulguei. O Sintra, né, que é um dos caras mais poderosos e mais respeitados de São Paulo e do Brasil. Mas por que o senhor não quer o Avalanche ser o presidente do seu partido? É porque eu não estou devendo cargo para ele. O meu combinado com ele foi eu que mando na prefeitura. Não vou dever ela para ninguém, nem para partido. Isso aí já é nítido. Vamos falar sobre outra questão aqui importantíssima, que é saúde, né? A fila de exames é muito grande. O senhor já disse que consegue zerar essa fila aí de espera por exames na capital em 18 semanas, inclusive com a contratação de serviços em hospitais particulares. É uma meta ambiciosa, mas que a gente já viu. João Dória, quando foi prefeito, governador, implantou o Corujão da Saúde, você não deve se lembrar. Essa fila diminuiu no primeiro momento, mas depois essa fila voltou. Qual seria a solução definitiva que o senhor apresenta para quem espera, né, dias e meses por um exame, por uma consulta e por uma cirurgia, por exemplo, aqui em São Paulo? Eu coloquei 18 semanas, mas já fizeram em 90 dias. E, de fato, voltou porque a política pública foi adotada e não teve continuidade. Inclusive, eu já anunciei, foi o primeiro aí dos candidatos, sabendo da viabilidade, né? E, de fato, a gente vai assumir a prefeitura de São Paulo. Você vai votar no 28 para isso acontecer. Hoje tem 447 mil pessoas na fila de exame. 192 mil pessoas na fila de cirurgia. O que vai acontecer? Eu anunciei ontem o secretário de Saúde, que passou no processo seletivo e, né, caso tenha